laterais aqui, tá? Que são regiões bem pronunciadas em um corte axial. Tá? Aqui também, nessa imagem direita, ó, nessa região, seria onde se encontra, né, o ventrículo lateral. Aqui também. Aqui dá para se enxergar um pouquinho do corpo caloso, que vai unir os dois hemisférios do cérebro. Então, bem interessante, tá? Falando um pouquinho ainda dos ventrículos, tá? Algo importante que a gente tem que lembrar é da onde vêm os ventrículos, tecnicamente, tá? Os ventrículos não, perdão. O líquido cefaloraquidiano. Nós temos que lembrar que o líquido cefalorraquidiano, ele é ultrafiltrado. Então, ele filtra o sangue, tá? Através de células específicas, e ele acaba formando, através do sangue, esse líquido cefalorraquidiano, tá? Então, vai ter os nomes certinhos depois que eu vou passar para você quais são os nomes das células que vão produzir, tá? Tô passando um pouquinho mais rápido porque já tá grande o vídeo. Então, nós temos aqui, ó, sombreado, tá? Dá pra ver essa sombra aqui mais escura. A região do ventrículo esquerdo, tá? Onde ficaria o ventrículo esquerdo, não, o ventrículo lateral, tá? É que aqui não dá pra se delimitar se é o esquerdo ou o direito. Até daria, mas enfim, lembrando que tem dois, tá? Eu tenho o esquerdo e tenho o direito. Mas aqui, o ventrículo lateral, tá? Mais abaixo, só para simplificar, um ventrículo, o terceiro ventrículo, tá? Mais abaixo. Aqui, nessa região, nós temos o quarto ventrículo. Então, o líquido cefaloraquidiano, ou líquor, né, que é melhor falar, ele é produzido aqui pelo ventrículo lateral, pelos ventrículos laterais, que desemboca no terceiro ventrículo, que também produz líquido cefaloraquidiano, que desemboca no quarto ventrículo, que também produz líquido cefaloraquidiano. Daí ele vai ser projetado, tecnicamente, né? Vai desembocar aqui nas meninges, tá? Na região das meninges. Então, aquele espaço entre a dura mater e a pia mater, que pode ser chamado também de espaço subdural, tá? É onde o líquido cefaloraquidiano vai ficar, né? Onde ele vai agir tecnicamente, é uma região onde ele tem a sua função em específico. Nessa parte mais acima, deixa eu pegar o mouse, aqui, tá? Seria um sisteminha de drenagem que o líquido cefalorraquidiano tem, tá? Esse sistema de drenagem, tecnicamente, pega esse líquido cefalorraquidiano e volta ele para a veia, então para o sistema circulatório, tá? Então, ao mesmo tempo que eu produzo líquido cefalorraquidiano, o líquor, eu estou também drenando o líquor, tá? Para que não haja um acúmulo e não forme um hematoma, que é um problema. Aqui tem algumas avaliações, tá? Algumas avaliaçõezinhas de imagens de radiografia. Então, nós temos aqui, ó, essa região em um corte axial, tá? Nós temos a região do crânio, região craniana, tá? Nós vemos aqui, ó, que se tem um hematoma, tá? Ó, a região de hematoma aqui, que seria um acúmulo de líquidos, tecnicamente. Então, essa região de acúmulo de líquidos fez com que esse hematoma pressionasse, tá, o tecido nervoso, a tal ponto que desviasse a linha mediana que divide os dois lóbulos do encéfalo, tá, do telencéfalo tecnicamente. Então, pode ver que ela tá mais à esquerda, tá, na foto vai mostrar certinho. Não se enxerga a região dos ventrículos laterais do hemisfério direito, porque eles estão totalmente espremidos. Então não se observa. Observa do esquerdo, né? Aqui e aqui. Mas do direito não. Observa-se também um afastamento entre a região do crânio e esse tecido, tá? O tecido nervoso, tecnicamente. Por quê? Porque esse tipo de hematoma, esse tipo de acúmulo de líquido, provavelmente foi entre o crânio e a dura mater, tá? Então ocorreu fora das meninges, então entre o crânio e a dura mater. Então é normal que se afaste o tecido nervoso, tá? Isso porque não foi nenhum acúmulo de líquido interno ou então
dural, tá? Abaixo da dura mater, né, tecnicamente entre a dura mater e o crânio. Temos outra imagem aqui que já é um pouco diferente. Em contrapartida, naquela outra, nós temos um acúmulo de líquido que foi entre a dura mater e o crânio. Aqui nós temos um acúmulo de líquido abaixo da dura mater, tá? Então, se é abaixo da dura mater, é entre as meninges, que vai afetar o tecido nervoso, tá? Então, não há um descolamento, o tecido nervoso não é descolado, a gente pode ver aqui, ó, tá? Mas há um acúmulo de líquido e mesmo assim as estruturas também são espremidas, tá? Então dá pra ver que aqui do lado esquerdo não se observa também os ventrículos, tá? A linha mediana também é deslocada. Então são mais imagens de avaliação, tá bom? Pra gente entender um pouquinho do que está se mostrando aqui. Aqui também é a mesma ideia. A gente vê um deslocamento da linha mediana, então da fissura longitudinal, ou palavra difícil, um acúmulo de líquido subdural, então um acúmulo de líquido entre as meninges, tá? Não é mais entre o crânio e a dura mater. Então dá para se observar todas essas regiões. Os ventrículos dificilmente vão ser enxergados aqui, tá? Tanto desse lado quanto desse também, na imagem não consigo captar, provavelmente pelo acúmulo de líquido excessivo, né? E aqui a gente já vê uma imagem um pouco estranha, né? Porque nós temos aqui essa imagem, tá? Essa imagem aqui do crânio também, e nós vemos que desse lado aqui, um dos ventrículos, ventrículo esquerdo, tecnicamente, ó, front, que seria a região anterior, tá? Nós temos a região aqui do ventrículo esquerdo aumentada. Então, provavelmente há um acúmulo de líquido nesse ventrículo, tá? Com que faça que ele apareça desse tamanho na imagem. Então, isso é interessante a gente saber também, tá? São mais imagens e avaliações na prática, como que poderia aparecer e tudo mais, tá? Então, aqui tem um resuminho, tá? Que o professor colocou, os pontos principais de interesse quando a gente fala de radiografia, tá? Principalmente também de tomografia, tá? Quais são os interesses dessas áreas.